Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos agora dar prosseguimento ao nosso retiro, finalizando essa pequena semana introdutória, desde a quarta-feira de cinzas até o sábado após as cinzas. Nós meditamos o Evangelho da quarta-feira, da quinta, da sexta, e agora no sábado, antes de propor a meditação do dia, eu gostaria que nós olhássemos para esse salmo. O salmo número 8, nos versículos 4 a 9. Ao contemplar vosso céu, obra de vossas mãos, vejo a lua e as estrelas que criastes. Que coisa é o homem para dele vos lembrardes? Que é o ser humano para o visitardes? No entanto, fizeste pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroastes. Vós o colocastes acima das obras de vossas mãos. Tudo pusestes sob seus pés, ovelhas e bois, todos juntos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar. Que maravilha é a grandeza de Deus, e que maravilha somos nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, nós precisamos dar essa quaresma esse tom de ser imagem e semelhança do próprio Criador, para que nós possamos caminhar nessa quaresma, não como sempre caminhamos, mas buscando a santidade, buscando sermos verdadeiramente filhos de Deus, imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, configurados a Ele. Lembrando que a quaresma é o momento de elevar completamente a nossa alma ao Senhor. É esse tempo litúrgico de transformação, de reconstrução, de purificação e renovação da vida cristã. É o tempo próprio para a conversão, o tempo que nós nos voltamos para Jesus Cristo. Nós convertemos o foco, o nosso olhar do mundo, das nossas obrigações, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e voltamos o nosso olhar para Jesus Cristo. São esses 40 dias, por isso chamado de quaresma, que vem do latim. E o 40 tem uma conotação extremamente importante dentro da Sagrada Escritura, porque 40 anos no deserto, 40 anos foi o tempo em que Davi foi rei, 40 dias da tentação de Jesus no deserto, enfim. 40 tem essa representação de um tempo de vida na terra que é seguido de provações e de dificuldades. Representa quase que a passagem da vida, a passagem daquela geração, a passagem de um tempo que representa o todo, né, que vem sempre seguido dessas provações e dificuldades. Então nós temos esses 40 dias de quaresma para nos aproximar de Deus, para nos aproximar daquele que vai ressuscitar no domingo de Páscoa. E por isso nós utilizamos o roxo, o roxo que representa o luto, que representa a penitência. A quaresma ela começou a funcionar dessa forma por volta do ano 350, que antes eram utilizados 3 dias simplesmente para se preparar para a Páscoa, mas a partir do ano 350 houve uma ampliação e formou-se esses 40 dias de preparação para que nós pudéssemos celebrar a tão desejada Páscoa. Nós começamos com a quarta-feira de cinzas. A cinza que representa que o homem é pó, que veio do pó e ao pó voltaremos. Que nós nascemos, vivemos nessa terra e voltaremos para o Pai. E por isso nós temos que ter essa caminhada de santidade, nós temos que ter essa busca o tempo todo por crescermos em Jesus Cristo, para que nós verdadeiramente possamos voltar para o Pai, voltar para desfrutar junto dele, contemplar a sua face na vida eterna. Por isso, a quarta-feira de cinza nos traz essa representação de que nós somos pó e para o pó voltaremos. Mas pó onde foi colocado a presença de uma alma, de um espírito, e que nos faz poder encontrar com Jesus Cristo dentro de nós mesmos.
nas moradas de Santa Teresa de Ávila, nós caminhamos até a 7ª morada, onde nós encontramos com um rei, encontramos no centro da nossa alma, no centro do nosso castelo, com a presença do próprio Deus ressuscitado, com o próprio Cristo Jesus. Utilizamos o livrinho do Retiro Quaresmal, que é o livrinho que é feito pelos jesuítas do Brasil, que há muitos anos promove esse tipo de retiro, tanto na Quaresma quanto no Advento. E nós caminhamos sempre utilizando a metodologia de Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais. Então nós temos sempre que lembrar que esse retiro quaresmal é um caminho de oração diária. É um roteiro que vai acompanhar a liturgia desse tempo quaresmal, nos levando a meditar as leituras do dia, especialmente o Evangelho. É o Evangelho como ponto central da nossa liturgia. E dessa forma nós vamos praticar os exercícios espirituais. Exercícios espirituais que são como qualquer exercício físico. Um exercício que nós temos que praticar, temos que fazer mais vezes para ficar cada vez melhor. E utilizamos a metodologia de Santo Inácio, nos levando a contemplar ou a meditar a palavra de Deus. A contemplação nos leva a presenciar, a estar presente dentro de uma cena evangélica juntamente com Jesus, com Maria, com José, com os apóstolos. E a meditação que nos leva a destrinchar, a cavucar, a revolver tudo para chegar até o centro daquilo que Deus quer falar conosco naquele texto que nós estamos meditando. É um retiro pessoal que é vivido em casa, que nos leva a esse encontro com Deus no nosso cotidiano. Os exercícios espirituais muitas vezes são vividos durante 30 dias isolados, em silêncio absoluto, em que nós ficamos rezando esses 30 dias, ou 8 dias, ou um final de semana, enfim. Mas esse nós vamos viver no nosso cotidiano, nós estamos já vivendo no nosso cotidiano. E por isso, para que nós possamos continuar, nós precisamos de perseverança. Já demonstramos um ânimo, uma generosidade muito grande com Deus, pelo fato de querermos fazê-lo. Nós precisamos perseverar no nosso tempo de oração. A sugestão é que você faça 30 minutos diários de oração, fazendo a contemplação, a meditação do texto que é escolhido. Mas não consegue 30 minutos, faça 10, faça 15, vá aumentando. E que você escolha um local e um horário, de preferência fixo. Não é possível? Faça no horário que for conveniente para você. Mas faça, reze, esteja nesse encontro com Jesus Cristo. Agora o local, ele exige que seja o mais adequado possível, para que nada nos distraia. Se precisar ser no banheiro, faça no banheiro, mas que tenha silêncio, que tenha a possibilidade de você se preparar para aquele momento e fazer aquele momento 10, 15, 20, 30 minutos de dedicação exclusiva a nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é preciso fidelidade. Para isso é preciso que você anote tudo o que achar necessário num diário espiritual, num caderno chamado de caderno de vida. Se você ainda não reservou o seu, faça, pegue um caderno só para isso. Ele vai ser seu diário espiritual daqui para frente. Anote tudo o que for necessário para você perceber como é que anda, como é que está evoluindo os passos da sua oração. E aí nós começamos o nosso sábado após as cinzas, né? Agora iniciando já, nos aproximando do primeiro domingo da Quaresma, e faremos a oração do mesmo jeito. A escolha do local, a ambientação, criar o clima de intimidade, de silêncio e de escuta com Jesus, separar a nossa Bíblia, nosso diário espiritual, levar a pacificação ao nosso interior e ao nosso exterior. Fazer o sinal da cruz, saudando a Deus, acolhendo a presença de Deus e fazendo a nossa oração preparatória. E pedir a graça, Senhor, que eu me deixe educar por Ti para uma vivência profunda de conversão. Só que hoje nós não vamos ler o Evangelho, não vamos meditar o Evangelho da sexta-feira, do sábado. Nós vamos meditar os Evangelhos que nós meditamos no decorrer da semana. O Evangelho de Mateus 6, que nós meditamos na quarta-feira de cinzas, ou o Evangelho de Lucas 9, ou o Evangelho de Mateus 9.
Você vai escolher aquele que mais te tocou, que mais te trouxe emoções dentro do seu tempo de oração, que te trouxe sentimentos, seja sentimentos bons de consolação, sejam sentimentos de desolação. Foram as práticas quaremais do jejum, da escola e da oração que Mateus nos ensina no capítulo 6. Foram o assumir a nossa cruz, foi o assumir a nossa cruz, renunciar a nós mesmos. Foi isso que te tocou mais nesses dias? Ou foi, enquanto estivermos com o noivo, nós não precisamos jejuar porque é festa? A presença de ritos e de normas, ela tem que ser sempre acompanhada pela nossa devoção, sempre acompanhada pela nossa alegria de estar com o Cristo ressuscitado. Qual dos três? Ou é importante que você repasse os três? Olhe as anotações que você fez no seu caderno, leia de novo, escolha e medite novamente. Volte aquele ponto que ficou, que você gostaria de ter ficado mais tempo meditando. Enfim, sábado sempre será o nosso dia de repetição. Santo Inácio diz que não existe exercícios espirituais sem repetição. Nós temos que voltar àqueles momentos que são mais importantes na nossa oração, justamente para que nada se perca, tudo se aprimore e nos ajude a crescer, para mais amar, mais reverenciar, mais louvar e mais servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro se disponha, escolha o seu texto bíblico, faça a sua preparação, se situe lembrando qual que é o texto que você vai ler, medite, revise a sua oração. No primeiro momento, então, nós precisamos, a partir do texto bíblico que foi escolhido, definido o tempo de oração, nos ambientar, nos colocar num lugar adequado, respirar profundamente, pacificar o nosso coração e aí ajustar o nosso corpo, porque nós rezamos também com o corpo e passamos para o segundo tempo da oração, que é aquele silêncio interior e exterior. É tomar a consciência de que você está entrando na presença de Deus, que você está no encontro com aquele que mais te ama, com Jesus Cristo. E por isso você o cumprimenta com um sinal da cruz feito com bastante devoção. Situa-se pedindo a Deus que todo aquele momento de oração, todos os desejos, pensamentos, sentimentos estejam voltados unicamente para o louvor e serviço de Deus. Peça graça, aquela graça que deseja receber de Deus, a graça que é orientada durante o retiro para que nós possamos fazer esse crescimento espiritual. Não aquela graça que você tanto almeja de ter os seus problemas resolvidos ou de ter a saúde de alguém restabelecida. Não. Esse momento é um momento de nós crescermos espiritualmente, nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. Então a graça vai seguindo conforme as semanas da quaresma forem acontecendo. E depois meditar propriamente dito. Ler o texto com bastante devagar, saboreando cada palavra. Santo Inácio nos diz que mais vale pouco saber, mas o muito saborear. É preciso que nós coloquemos todos os nossos sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição, para ouvir Jesus Cristo, para ouvir a Deus, porque Ele vai nos tocar a partir dos nossos sentidos. Às vezes a resposta e aquilo que Deus nos diz vem a partir de um cheiro, vem a partir daquilo que nós ouvimos, vem a partir de uma situação que nós lembramos. Enfim, Ele sabe como que Ele deve falar conosco, como que Ele deve nos dizer aquilo que é importante para nós. Então leia o texto devagar, vai refletindo aquele momento do texto que te chamou a atenção, que piscou como se fosse uma luz que não para de te incomodar. Pare, medite, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me dizer com isso, com essa frase, com essa palavra,
com essa ideia, com esse versículo, enfim, com essa imagem que eu vejo, com esse cheiro que eu sinto. Perguntem, conversem como você conversa com um amigo, onde você fala, onde você escuta, onde você pergunta, silencia e vai observando os sentimentos que isso vai gerando no seu coração. E ao final da sua oração, faça sempre essa revisão. Recorde aquilo que você sentiu e aquilo que de mais importante aconteceu durante a sua oração. E sempre anote o texto mais significativo, os pensamentos ou sentimentos predominantes, se teve alguma coisa que veio como um apelo de Deus para que você faça, para que você construa, para que você mude, e qual que foi a sua o que você sentiu a partir desse apelo, desse pedido de Deus para você. Essa revisão da oração é extremamente importante porque ela nos faz age como esse instrumento para que nós possamos refletir melhor sobre a experiência que nós vivemos na oração. Nós não estamos aprendendo a interpretar a Bíblia, nós não estamos querendo saber exatamente o que eu compreendi daquele texto bíblico, mas o que Deus me mostrou, o que eu senti, o que aquilo representou para mim, o que aquilo significa no meu dia a dia. É isso que nós temos que olhar durante o momento da oração. E anotar, na hora da nossa revisão, que sentimento predominou. A graça que vem sendo pedida está sendo alcançada. Como que você está usando a sua imaginação, sua memória, sua inteligência e a vontade, que é a meditação, que é você se colocar ali diante de Deus para melhor penetrar, para melhor conseguir questionar, purificar, interpelar, converter-se pela palavra de Deus. O local, e a posição que você está utilizando para a oração tem ajudado? Você tem sido fiel àquele tempo que você estabeleceu? Está seguindo o roteiro proposto da metodologia de Santo Inácio? Como foi o início da sua oração? Muita agitação? Você conseguiu silenciar? Qual que foi o momento que mais tocou? Ou porque você não conseguiu penetrar, que o bloqueou? Como você se sentiu? Por que isso aconteceu? Você experimentou sentimentos bons? Sentimentos que te aproximam mais de Deus? Que Santo Inácio chama de consolações espirituais? Aumento de fé, de esperança, amor, abertura para amar os outros, para amar a Deus? Você teve algum impulso, algum apelo que você considera como vindo de Deus? Que apelo foi esse? Por que viria dele? É importante fazer esse discernimento. Quando essas consolações surgiram, que respostas que teve na sua alma? Isso te gerou alegria, paz, fervor, tranquilidade? Ou te gerou confiança em você mesmo, raiva, rancor, ódio? O que isso te gerou? Você experimentou sentimentos ruins, obscuridade na alma, desânimo, uma autossuficiência, um afastamento de Deus, a diminuição na fé, um impulso maior pelas coisas materiais? Isso Santo Inácio chama de desolações espirituais, tudo aquilo que nos afasta mais de Deus. E quando surgiram, o que surgiu como ressonância, como resposta na sua alma? Isso gerou angústia, preguiça, desânimo, desconfiança? O que isso gera em você? O que isso gerou no momento da sua oração? E quais as constantes que volta e meia na sua oração vem acontecendo novamente? É preciso que você trabalhe com elas. É isso que vai fazer com que nós ordenemos os nossos afetos e tenhamos fruto nesse retiro espiritual. Tem algum ponto que você quer ou que deve voltar na próxima oração ou no momento de que você for fazer a sua repetição? Pense em tudo isso, faça toda essa revisão da oração muito rapidamente, para que essa revisão ela seja fruto daquilo que você rezou, não você rezar de novo. E anote sempre que palavra de Deus mais te tocou, que sentimentos que predominaram, se teve algum apelo,
algum desejo, alguma inspiração, e se você teve alguma resistência frente a esses apelos. Vamos lá. Sábado, terminando esse primeiro momento de retiro quaresmal, para que nós possamos adentrar depois na primeira semana da quaresma, no primeiro domingo quaresmal. Vamos caminhando com Cristo. Não vamos perder a oportunidade de estarmos mais próximos dele e fazer dessa quaresma um momento verdadeiramente de conversão, um momento diferente, onde nós possamos estar mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.